Hoje a gente vai olhar os gráficos de um jeito um pouco diferente. Um jeito que vai muito além daquelas linhas de suporte e resistência que todo mundo conhece, para tentar achar onde a força do mercado está de verdade. Sabe aquela situação, um suporte que parece perfeito, testado várias vezes, até que, do nada, o preço passa por ele como se não fosse nada? Quem nunca passou por isso, né? Por que será que isso acontece tanto? Talvez o foco esteja na informação errada. E é essa a questão que a gente vai investigar hoje. E é aqui que o jogo vira. A análise tradicional, a clássica, foca onde o preço simplesmente tocou. Sabe? Os picos, os vales. A abordagem que vamos ver agora é outra história. Ela vai direto onde a batalha aconteceu de verdade, onde teve muito, mas muito volume de negociação. É ali que o mercado mostra sua verdadeira cara. Pois é, essa frase resume bem aquela frustração, né? Ficar esperando uma retração de preço que nunca vem ou um rompimento que não se sustenta. Isso só reforça que talvez a gente precise de algo mais confiável do que só olhar para o movimento do preço. E a solução para isso começa com uma mudança de foco. Em vez de seguir as sombras que o preço deixa para trás, a gente vai começar a seguir o rastro do dinheiro, ou seja, o volume real de negociações. Essa é a ideia principal, o coração de tudo. A força de verdade, as zonas de suporte e resistência que realmente importam, elas não são criadas por um simples toque no preço. Elas nascem onde houve um volume gigantesco de negociação, onde compradores e vendedores travaram um verdadeiro cabo de guerra. E a gente mede essa atividade com uma coisa chamada volume de tique. É importante entender isso aqui. Não é sobre quanto dinheiro foi negociado, mas sim sobre quantas transações aconteceram. Um volume alto de tiques num certo preço é um sinal claríssimo de uma zona de muito interesse, de muito conflito. Mas ok, identificar o campo de batalha é só o primeiro passo. A pergunta de $1 milhão agora é: quem ganhou essa batalha? Saber essa resposta é o que leva essa análise para outro nível. Porque, pensa bem, quando a gente vê um pico de negociações, um monte de gente comprando e vendendo, como saber se quem dominou ali foram os compradores ou os vendedores? A resposta para essa pergunta é o que separa uma análise superficial de uma análise realmente profunda. E olha, é muito fácil cair numa cilada aqui. Ver o preço subindo pode dar a impressão de que os compradores estão com tudo, mas muitas vezes isso é só uma armadilha para atrair mais gente para o jogo. Como o material de origem bem alerta, o movimento do preço pode enganar, mas os dados de volume por trás dele, esses não mentem. E a ferramenta que revela a verdade se chama delta. O conceito é simples, mas é muito poderoso. Basicamente, ele calcula a diferença entre a agressão dos compradores e a agressão dos vendedores naquela zona de alto volume. Se o resultado, o delta, for positivo, os compradores dominaram. Se for negativo, os vendedores levaram a melhor. Simples assim. Beleza, agora vamos juntar as peças. Vamos ver como o volume e o delta se combinam numa ferramenta visual que ajuda a gente a rastrear o que os peixes grandes do mercado estão fazendo. E olha, essa analogia do mapa do tesouro é perfeita. Porque em vez de operar no escuro com base em suposições, essa abordagem te dá um mapa bem claro. Um mapa que mostra onde as batalhas aconteceram, quem ganhou e onde as futuras barreiras de preço provavelmente vão se formar. Antes de mostrar o gráfico de verdade, vamos só entender rapidinho como ler esse mapa. O indicador desenha umas barras nas zonas de alto volume. O tamanho da barra mostra o quão intensa foi a briga, e o número do lado é o delta. Nesse exemplo aí, um mais 12 numa barra grande significa que ali tem uma verdadeira fortaleza compradora naquele nível de preço. E pronto, tá aí a ferramenta funcionando na prática. Essas barras vermelhas são as Volume Zones. Cada uma delas marca um nível de preço onde rolaram batalhas intensas. E os números negativos, como aquele menos 39, mostram que os vendedores dominaram com força. Pensa nelas como se fossem verdadeiras muralhas de venda. E aqui a mágica acontece, olha só isso. O preço sobe com tudo, mas repara para onde ele vai. Direto para aquela zona do menos 39 que a gente já tinha identificado. E o resultado? Rejeição imediata. O preço bate na muralha de vendedores e volta. Isso não é coincidência, é o mapa mostrando o caminho. Mas a coisa talvez mais incrível dessa abordagem seja a capacidade de rastrear a formação de novos suportes e resistências, antes mesmo que o preço chegue lá. Vamos com calma aqui porque isso é genial. Imagina o seguinte cenário. O preço está lá em cima, sendo negociado a 1.500. Enquanto isso, bem lá embaixo, no nível 1.000, o indicador começa a detectar ordens de compra se acumulando.
Primeiro 10, depois 20, depois 50, uma barreira de suporte está sendo construída em silêncio. Quando o preço finalmente cair e chegar nos 1.000, ele não vai encontrar um vazio. Ele vai encontrar uma muralha de compradores que já estava se formando há tempos. Então, para amarrar tudo, qual é a grande sacada aqui? Em vez de se basear em padrões de preço que podem ser enganosos, as decisões passam a ser guiadas pela atividade real do mercado. A gente identifica as zonas de alto volume, usa o delta para ver quem está no controle e, com isso, consegue mapear os movimentos dos grandes players, que realmente ditam as regras do jogo. E tudo isso leva a gente para uma pergunta final, né? Sem analisar o volume, sem olhar o delta, a gente está vendo só a superfície do mercado, a pontinha do iceberg. A questão que fica é: que batalhas, que muralhas, que mapas do tesouro os gráficos tradicionais podem estar escondendo? A resposta tem um potencial de mudar completamente a forma como se enxerga o mercado.